como fazer nada contra ela, porque não tem uma placa, não tem um registro, não é obrigatório se registrar. Infelizmente, isso aí, são raras as prefeituras que conseguem fazer uma disciplina para que as bicicletas tenham uma placa, assim como as carroças, esses carrinhos de mão na rua para catar papel, isso aí nada tem vínculo com órgão nenhum, infelizmente. E causa problema toda hora no trânsito. Com relação à bicicleta, na rodovia, não tem como transitar com a bicicleta, porque os nossos acostamentos não prestam, tá? E não prestando ali, como que você vai trafegar, tá? E no leito da rodovia eu posso trafegar, contramão, não sei o que, tem um monte de jeito de me justificar para lá estar. Não pode, tá? Em cima daquele leito que nós chamamos de pista de enrolamento, ali é proibido. Eu gostaria só de chamar a atenção para vocês que as dificuldades para eu chegar até aqui é muito grande, hein? Eu gostaria que cada um aproveitasse esse tempo de forma séria, assim como eu venho seriamente fazer, tá? Eu gostaria de ter chamado individualmente a atenção de ninguém. Aqui ninguém é criancinha, não é? Todo mundo tem uma faixa etária aí que dá para compreender. Nós não temos aqui para brincadeira. O senhor falou agora daquela saída que vai para aquela fora. A gente não pode dar bicicleta? Não. Veja bem, você pode andar. Só que você tem que andar no acostamento. E você andando no acostamento do jeito que ele está ali, você está naquela baixada ali, se escolar todo, e não é isso que nós queremos. Então, como que nós podemos proibir você? Não existe lei, porque a própria Constituição diz que você tem o direito de ir e vir. Né? Se você é brasileiro, em cima do território do seu país, você pode ir e vir de qualquer lugar. Agora, só que as condições ali são diversas e não tem condição de trafegar. Você vai ter que andar em cima da rodovia e vai colocar em risco você e um outro carro que vai desviar de você para cima da outra pista, bate com o outro, isso só dá pedaço para a gente juntar. A forma correta é não trafegar a bicicleta ali, ou acionar os órgãos públicos para que se faça uma via especificamente para bicicleta, como fizeram aquela outra aqui na Marcelino Pires, e que ninguém usa. Inclusive eu não uso, eu gosto muito de andar de bicicleta, de moto, eu sou de moto ali agora, ando a pé aqui na cidade, tá? Então, por que ninguém usa aquela ciclovia? Porque foi feito um projeto nos gabinetes, ele é feito uns quadrados assim, e se vocês, qualquer um de vocês tiver dúvida do que eu estou falando, experimenta andar lá. Vai te dar um canto na mão, chega de tarde você está todo doído, porque aqui não foi feito especificamente para andar de bicicleta. Foi feito uns quadrados que é muito ruim de trafegar ali. Alguém já andou de bicicleta lá? Tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Não tem. Qualquer um que for andar lá, eu não ando na ciclovia lá. Porque não tem condição, não oferece as condições. Culpa minha, dela, dele, de vocês? Não. Dos órgãos públicos que não são cobrados devidamente. Isso é aula de cidadania, direito constitucional na família. Tá? Cada um tem que aprender a exigir a sua parte, fazer as exigências, cumprir a sua parte e exigir que os demais, inclusive os órgãos públicos, cumpram a parte deles. Tá? Alguém aqui já trafegou numa rodovia de bicicleta de forma irregular? Aí todo mundo baixa a mão. Eu confesso que eu já trafeguei, tá? E para desviar de buraco, para não entrar na lama, eu continuo fazendo. É correto isso? Não, não é correto. Eu estou pondo em risco não só a minha vida, como a vida de outras pessoas que vão tentar desviar de mim, vão bater no outro carro e matar o bagaço, tá? Quando eu venho falar de polícia rodoviária, eu sou obrigado a contar uma historinha para vocês, tá? Sempre. Primeiro, para despertar a vontade de vocês de um dia se tornarem policial rodoviário federal, porque senão acontece igual a Igreja Católica e muitas outras igrejas que não têm servos dispostos a se doar para aquilo ali. E aí acontece de ir caindo a procura por aquele serviço, aquela obrigação,
Então, compete a mim não vir pregar religião, mas pregar em vocês a vontade de um dia se tornar agente de trânsito e servidor do governo federal através do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? Então é o seguinte, para se chegar na Polícia Rodoviária Federal, tem que estudar. Tá? Não é brincar de caderninho, não. É estudar mesmo. Muito difícil o concurso, muito concorrido. O último concurso que teve aqui no estado, eu fui coordenador aqui em Dourados, deu 401 candidatos por vaga. Isso é mais do que qualquer concurso para juiz de direito. Tá? Por quê? Porque é segundo grau a exigência. Para se chegar a ser policial rodoviário federal, é necessário que tenha concluído o segundo grau. Tá? É bom ser funcionário federal, é ótimo. É bom ser policial, é muito bom. E é muito arriscado. Tá? Nós fazemos treinamento todo dia, toda hora. Temos intervenção, principalmente nós que somos aqui dessa fronteira brava, aí, como vocês todos sabem. Nós temos que fazer incursões de diversos tipos, temos que usar arma e somos treinados para aquilo ali. Procuramos nos treinar para evitar de machucar algum companheiro que esteja junto comigo. Tá? Se eu for trocar tiro com alguém, eu tenho que ter uma mínima de técnica, como todos vocês sabem disso. Aonde que nasceu a Polícia Rodoviária Federal? Uma rodovia Rio-São Paulo, há muitos anos atrás, no local onde é a Rio Petrópolis hoje. Então, esse começo da Polícia Rodoviária Federal se deu através da vontade de dois elementos. Nós, na nossa história, só está escrito um, que tinha apelido de Turquinho. Então, esse foi o cara que o DNR era um guarda rodoviário, mas não no sentido de fiscalizar, e sim no sentido de verificar a rodovia, qual que era o estado dela. E ele verificando a rodovia, esses dois elementos, o outro não é citado o nome dele, mas a gente sabe que eram dois, eles pegavam uma moto não tão boa como essa que eu estou ali, que é uma XL 1986, quer dizer, a deles era bem mais velha, e eles saíram olhando a rodovia onde tinha defeitos, para informar para o DNR ir lá consertar. Só que de tanto ver barbaridades no trânsito naquela época, há 73 anos atrás, eles resolveram começar a escrever, a informar a chefia de quais eram os problemas que eles viam no trânsito. E foi aí que nasceu a Polícia Rodoviária Federal. Aí contrataram mais 11 pessoas, formou um grupo de 13. E aí começou a se fazer a escala. Não é igual hoje, eles trabalhavam 6 e folgávamos 8. Hoje nós trabalhamos um dia e folgamos 3. Os privilegiados, aqueles que ficam na rodovia. Eu, por exemplo, trabalho todo dia, não tem hora, não tem dia, tá? Mas isso não me diminui nada. Então, essas pessoas foram suficientemente doutrinadas para começarem uma instituição que hoje tem 10 mil agentes ativos e fazendo esse trabalho que vocês acompanham aí. Tá certo? Então, assim começou a Polícia Rodoviária Federal. E assim se entra na Polícia Rodoviária Federal, fazendo concurso. Hoje ela ainda continua sendo do DNR? Não. Hoje nós pertencemos ao Ministério da Justiça, temos o estatuto nosso, nós chamamos de regulamento, é aquilo que ninguém gosta. Eu gosto de fazer regulamento para você cumprir. Eu não gosto de cumprir regulamento, isso é normal do ser humano. Mas o regulamento nosso é um dos mais rigorosos depois do regulamento do Exército e a gente consegue conviver com ele. Às vezes tem que punir colegas e etc., mas isso aí faz parte do nosso trabalho. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, ter alguma curiosidade sobre a Polícia Rodoviária Federal? Ninguém quer ser policial. Que há 73 anos atrás, eu não posso fazer a conta aqui, eu sei que ela está completou esse ano 73 anos. Fácil fazer a dedução aí, né? Mais ou menos, 28 por aí, né? Então, 1928, tá?
O que é? Nós falamos erradamente jurisdição. Deixa eu tomar uma gole d'água aqui, porque eu estava com sol ali. Nós falamos jurisdição, está errado esse termo.